Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, a família de vocês bem, todos com saúde, em paz, e eu desejo as melhores coisas para vocês. Então vamos começar. A nossa aula. Hoje nós vamos falar das forças intermoleculares. Lembrando que essa é a parte 2. Nós já falamos um pouquinho dessas forças intermoleculares na aula anterior. Lembrando que eu falei para vocês do dipolo, que são moléculas, no caso, polares, que seus polos são positivos e negativos, e também as moléculas são diferentes em si. Nós falamos do dipolo induzido, que são moléculas apolares, ou seja, não tem polo, mas devido, nem polo que eu falo, nem positivo nem negativo, mas devido essa atração, né, uma redistribuição dos elétrons devido às nuvens eletrônicas, ocorreu uma repulsão, elas formaram polos, principalmente negativos, e causou essa atração em si, por isso que o nome fala de polo induzido. Então, agora nós vamos falar das ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. É a força intermolecular que ocorre em moléculas polares, ou seja, aquelas que não teriam polos, né? Nem estão carregadas nem positivamente nem negativamente. Porém, é apenas naquelas que apresentam obrigatoriamente átomos de hidrogênio ligados diretamente a átomos de flúor, tá? Oxigênio e nitrogênio. Então, aqui tem que ser a molécula polar, só que aqui tem que estar ligado obrigatoriamente ao hidrogênio, ou oxigênio, ou nitrogênio. Pode ser considerado uma força de polo, mas de muito maior intensidade. A interação sempre ocorre entre os hidrogênios de uma molécula e o átomo diferente. Então, sempre vai acontecer entre o hidrogênio com o flúor, o hidrogênio e o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, tá? Então, sempre vai acontecer entre essas moléculas aqui, ó. O hidrogênio com algum elemento diferente, que pode ser o flúor, pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio. E de outra moléculas, exemplo, H2O, tá o hidrogênio junto com o oxigênio, tá o nitrogênio junto com o hidrogênio, tá o hidrogênio junto com o F. Então, aqui a gente fala que essas ligações são ligações de hidrogênio, tá? E são, no caso aqui também, a gente fala que elas são polares. Aí aqui eu coloquei aqui um exemplo, ó, polo positivo, polo negativo. Imagina aqui, ó, essa molécula está atraindo essas duas aqui, ó, que são os polos positivos, ou seja, o polo negativo está atraindo dois polos positivos, tá? Aí aqui o que aconteceu? Essa molécula que é o polo negativo está atraindo esses polos positivos. Aí aqui a gente fala que o átomo de hidrogênio, que é a esfera branca, ou seja, esse hidrogênio aqui, vai interagir com a vermelha, que é de outra molécula, que é a da água. Então, ou seja, o átomo de hidrogênio, que é a esfera branca, de uma molécula, interage com o oxigênio, que é a esfera vermelha, de outra molécula de água. Ou seja, esses hidrogênios estão interagindo com esse oxigênio, tá bom? E isso é uma ligação de hidrogênio. Lembrando que ela, da química, aqui a gente fala que a química dessas ligações, a química, no caso, a gente fala que a química geral é uma que tem a maior força de atração. O hidrogênio, quando ele está ligado junto com o oxigênio, quando ele está ligado junto com o nitrogênio, quando ele está ligado junto com o flúor, ele vai ter essa interação de polo, porém a gente fala que é bem mais forte, bem mais intensa, ok? Aí aqui a gente fala, relembrando as três forças intermoleculares. Podemos agora relacioná-las com o ponto de ebulição da substância. Denomina-se o ponto de ebulição a temperatura na qual as moléculas de uma determinada substância deixam de estar no estado líquido, que tem suas forças intermoleculares rompidas, e passa para o estado gasoso, não é? A ebulição não é essa passagem, que no caso é o meio líquido se transformando em gás, ou seja, ela vai ter essas forças intermoleculares se rompidas. O detalhe interessante é que essas forças intermoleculares da ebulição de substância apresentam uma relação muito intensa e indireta, já que quanto mais intensa for a força intermolecular, maior será o ponto de ebulição. A ordem de densidade
das forças intermoleculares eu até coloquei esse esquema aqui, ó, dipolo induzido. A gente está falando aqui a ordem da intensidade, qual que está trabalhando em relação à intensidade para poder ficar, ter esse ponto de ebulição maior. Primeiro a gente fala que é a dipolo induzido, que foi aquela que eu falei para vocês, que as moléculas são polares. Depois dipolo, apolares, desculpa, que as moléculas são apolares. Depois dipolo, que é polar. E agora essa ligação de hidrogênio. Então aqui a gente tem essas interações aqui, ó. Lembrando que aqui a dipolo induzido é menor que a dipolo, que é menor que a ligação de hidrogênio. Sempre a gente fala isso, porque, ó, menor, tá? Assim podemos concluir que as moléculas que apresentam ligações de hidrogênio com força de interação possuem pontos de ebulições mais altos que as que possuem dipolo e assim por diante. O quadro a seguir apresenta 3 substâncias e os valores de seus pontos de ebulição. Aí aqui eu coloquei aqui o exemplo, né? HF, ó, hidrogênio ligado ao flúor, ponto de ebulição 20 graus Celsius. HCl, o hidrogênio ligado ao cloro, ó, lembrando que lá falou para poder ser as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio era hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio e hidrogênio com oxigênio, né? Aí aqui com cloro não, tá negativo, então tá abaixo, então não tá uma temperatura muito alta. E aqui só tem o F, só o flúor, mas ele não tá ligado com hidrogênio, então tá muito baixo. Observamos na tabela que o HF apresenta maior ponto de ebulição, pois suas moléculas estão unidas por ligações. Ou seja, foi o que eu falei para vocês, o HF, ó. Então, ela está tendo esse ponto de maior de ebulição devido a isso. Enquanto que o F, que não tem o hidrogênio, ele vai apresentar o maior ponto de ebulição, menor ponto de ebulição, devido às suas moléculas serem atraídas por dipolo induzido, tá? Então, aqui tem maior ponto. Quanto maior, para ficar mais fácil para vocês entenderem, a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio ela vai ter uma maior intensidade em relação às outras forças intermoleculares. Lembrando que sempre o hidrogênio tem que ligar a algum dos elementos. Quais são aqueles elementos que eu falei para vocês? Ó, basicamente seria o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quando o hidrogênio está ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao hidrogênio, quando vocês verem uma fórmula HF, HO, HN, por exemplo, essas já vão saber que isso aqui são interações de hidrogênio. Então, ela vai ter uma maior intensidade, ou seja, seus pontos de fusão vão ser maiores em relação às outras, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido que essa aula é bem teórica, tem desenho para a gente tentar entender, essa tração, um pouco de imaginação, mas é importante a gente entender isso, por que um elemento tem um ponto de fusão maior que o outro, devido que essa interação atômica das moléculas polares com os átomos, que vão ligando, formando polos diferentes. Então, basicamente é isso, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, juízo e até a próxima aula. E obrigada!